Bom dia, Renan. Tudo bem? Bora para mais uma semana, dezembro já na metade, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. Já estava aqui acionando algumas pessoas no Congresso Nacional e já falando, bora para a última semana caos, que é aquela última assim que exige o restante da nossa energia aqui em Brasília no acompanhamento das atividades no Congresso. Renan. Pois é, aquela semana que passa voando, né? Com muito trabalho ainda, o pessoal contando aqui no relógio a hora aí de começar a descansar, mas tem muito assunto que a gente vai ficar atento. Ô Isabel, a renúncia de Zambelli, ela vem após, a gente trouxe na semana passada, o embate envolvendo aí a Câmara e o Supremo Tribunal. Como é que a gente consegue e pode entender essa medida, principalmente levando em conta um personagem bastante importante nessa história? Presidente da Câmara, Hugo Motta. O que a gente consegue analisar? A gente tinha uma encruzilhada em que Hugo Motta estava com essa situação, né? Porque o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal pensam bastante diferente em relação a essas determinações sobre perda de mandato de parlamentares. A deputada foi livrada pelos seus pares numa votação no plenário da Câmara dos Deputados. A decisão foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. E aí eles estavam tentando entender o que era tido como saída, o que poderia ser feito em relação a essa situação. Se acatavam a ordem do ministro Alexandre de Moraes e cassavam, né, tiravam o mandato da parlamentar, ou se iam tentar algum tipo de brecha para que a Câmara dos Deputados tivesse a palavra final, que poderia gerar ainda mais desgaste político entre os dois poderes. Renan, no final das contas, não foi nenhum caminho nem outro. O caminho foi uma saída política que deixa a Câmara dos Deputados numa situação mais confortável, de não ter nenhum tipo de risco de afrontar o Supremo Tribunal Federal, porque a própria deputada foi lá e anunciou sua renúncia. A defesa e aliados mais próximos têm adotado o discurso de que foi uma saída estrategicamente jurídica, que foi pensada, que não foi tomada no alto de um calor ali emocional com a situação dela. E isso foi colocado e agora o próximo passo é você trazer o suplente dela, o Adilson Barroso, que já é um velho conhecido do Congresso Nacional, já ocupou outras suplências, foi presidente do Patriota, é uma figura ali muito conhecida da direita bolsonarista sobretudo. Então, do ponto de vista ideológico, a gente tem a substituição por alguém que tem uma proximidade muito clara ali com os discursos do bolsonarismo. E aí, o que fica de recado dessa história, o que a gente vai precisar prestar atenção ao longo da semana, é qual vai ser a saída para um segundo caso que vai ser analisado nessa semana, que é o caso de também um parlamentar do PL, numa situação muito similar à da deputada Carla Zambelli, que é do Alexandre Ramagem. Também com uma condenação em trânsito em julgado, também uma situação de fuga. A Zambelli saiu para os Estados Unidos, depois foi para a Itália. O Alexandre Ramagem foi para os Estados Unidos e está por lá. Foi descoberto pela imprensa que estava por lá, foi flagrado pela imprensa e aí se desenrolou toda essa situação. Então, o que vai acontecer agora com a situação do Ramagem? Essa escolha que foi adotada em relação de Carla Zambelli, essa saída política que deixa a Câmara numa posição menos desconfortável, também pode ser uma saída para o caso Ramagem? São algumas perguntas que se colocam para essa semana, porque a situação estava muito feia, né, Renan? Muito difícil você defender uma situação de uma parlamentar que está condenada. Tem duas condenações. Tem condenação em trânsito e julgado, não cabe mais recurso. Uma situação muito irreversível. A deputada foge, a deputada está presa numa penitenciária em Roma. E mesmo assim a Câmara dos Deputados não consegue ter apoio suficiente para minimamente se corrigir junto à opinião pública e cassar o mandato da parlamentar em uma decisão do plenário. Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal veio depois, ajuda a trazer um componente a mais, mas era uma coisa que algumas fontes do Legislativo já vinham apontando para a gente, que seria muito difícil a Câmara desrespeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal para ter a palavra final.
o caminho que estava se desenhando era um caminho de uma solução menos incendiária, a gente utilizava essa expressão aqui na sexta-feira, e de fato saiu muito confortável para a Câmara dos Deputados, porque não precisou se mover muito em relação ao Supremo Tribunal Federal. Foi se movendo mais no bastidor dessa costura que possibilitou, portanto, a renúncia de Carla Zambelli. Mas o problema não está de todo resolvido, porque ainda vai ter essa segunda etapa agora com a situação de Alexandre Ramagem. Há uma perspectiva, pelo menos a gente terminou a semana passada com essa perspectiva, de que nessa semana a casa também olharia para o caso do Ramagem.